mundo prende a respiração. A era dos heróis parece ter ficado para trás. Mas por trás desse silêncio, novos impérios estão sendo erguidos. Novos exércitos estão se reunindo, na surdina. Os Vingadores deixaram um trono vazio, e todo mundo está se atropelando para tomá-lo. A batalha pelo título de Vingador não é nada do que você imagina. Há meses a teoria circula em loop. Uma nova guerra civil, duas equipes rivais frente a frente. Mas isso é só o primeiro lance de um xadrez cósmico. Uma partida onde vão se enfrentar campeões e exércitos vindos de todo o multiverso. Bem-vindos de volta ao Vericard. Hoje a gente vai além dos boatos de superfície para revelar o conflito de múltiplas camadas que a Marvel está construindo nos bastidores. Uma saga definida não por um único vilão, mas por um mundo que está ruindo sob o peso de heróis demais. Tudo começa com essa guerra civil, o estopim que vai detonar o barril de pólvora. Você vai conhecer as duas equipes principais já na largada, uma erguida sobre a comunicação e o controle, a outra sobre um legado sagrado. Mas o conflito não para por aí, ele transborda. A chegada oficial do Quarteto Fantástico e dos Jovens Vingadores transforma essa briga interna em verdadeira guerra fria de escala planetária. E aí vem o desfecho, o que gela a espinha. A formação de um conselho secreto, os Illuminati forçados a segurar nas próprias mãos um mundo à beira do abismo. As provas estão aí, diante dos nossos olhos, e a teoria nunca soou tão certeira. Eis a história de como os Vingadores vão renascer. Aperta o cinto, que a gente vai destrinchar tudo. Para entender a guerra que vem por aí, é preciso primeiro mergulhar no silêncio ensurdecedor que ela deixou. Os Vingadores originais não passam mais de uma lembrança. Não foi uma aposentadoria, foi uma fragmentação traumática que deixou o mundo tão vulnerável quanto uma criança abandonada no escuro. Os corações da equipe, Tony Stark e Natasha Romanoff, pararam de bater para sempre. A alma da equipe, Steve Rogers, virou um fantasma do passado. Os outros não passam de ecos espalhados pelo cosmos, e uma paz que pende por um fio. Esse silêncio aí não é paz, é uma fenda escancarada, uma ferida aberta que figuras como Thaddeus Ross tentaram explorar, não para curar o mundo, mas para marcá-lo a ferro e fogo, para se apropriar da própria ideia de herói. Esse é o mundo que Valentina Allegra de Fontaine herda, e ela não enxerga uma ferida para fechar, ela enxerga uma oportunidade de ouro. Ela não está aqui para inspirar esperança, ela está aqui para fabricá-la. O plano dela em Thunderbolts foi uma verdadeira obra-prima de cinismo. Ela não se contentou em aproveitar uma crise, ela escreveu o roteiro, cena por cena. Imagina a audácia pura, olhar para o poder quase divino que dorme dentro do Sentry e ver, não um homem para salvar, mas uma bomba para detonar ao vivo. Ela soltou o vácuo, sombra ambulante de dor e poder, orquestrando um apocalipse ao vivo, sob medida para ser resolvido pela trupe que ela mesma escalou a dedo. E é assim que ela entrega ao mundo o que ele estava implorando. Heróis que aparecem na hora mais sombria. Mas essa nova equipe, batizada às pressas de Novos Vingadores pela mídia agradecida demais, é uma mentira. Uma equipe calibrada por pesquisas de opinião, subsidiária integral da ambição pessoal dela. O elenco? Uma colcha de retalhos de anjos caídos e soldados quebrados, cada um deles uma tragédia que ela pode torcer ao seu bel prazer. E Helena, que se debate para sair da sombra esmagadora da irmã, desesperada para provar seu valor fora do legado de Natasha. Bucky, assombrado pelos fantasmas do passado, a ponto de seguir qualquer voz que prometa um instante de paz, uma chance de equilibrar a balança. John Walker, um homem que quer tanto sentir de novo o peso do escudo no braço que serviria a qualquer um para empunhá-lo, só para voltar a existir. E Ghost, uma mulher literalmente fora de sincronia com a realidade, fantasma vivo em busca de uma cura que Valentina balança debaixo do nariz dela sem nunca entregar. Esses não são heróis unidos por uma causa, são armas, são marionetes, cada uma convencida de que finalmente está recebendo a chance de se curar, de encontrar a redenção sob os holofotes que Val acendeu só para elas. Mas uma ideia tão poderosa quanto a dos Vingadores não se deixa corromper assim, fácil. Enquanto Valentina monta sua falsificação sob os holofotes, Sam Wilson, está construindo uma de verdade, longe das câmeras. Como Capitão América, ele herdou uma missão sagrada, e não vai deixar ninguém arrastá-la pela lama. A equipe dele não vai se basear no controle, mas na inspiração pura. É uma resposta direta ao cinismo de Val, uma declaração,
O título de Vingador se conquista, não se compra. Então, quem ele chama primeiro? Não soldados, campeões. Ele vai atrás daqueles que viraram heróis no próprio caminho, à margem do sistema. Imagina a ligação para Shang-Chi, ele que olhou nos olhos uma dinastia de conquistadores e escolheu virar guardião. Imagina ele se aproximando de Shuri, rainha forjada no fogo, que sabe, assim como ele, que um título não é uma fantasia, mas um fardo que se carrega por todo um povo. Ele vai precisar do coração popular do Homem-Formiga, esse cara que sempre luta pelos invisíveis, e do olhar cósmico da Capitã Marvel para lembrar a eles que suas batalhas não passam de um sussurro perdido em um universo imenso, gritando. Eis aí uma equipe construída sobre o caráter, não sobre cadeia de comando. E aí tem o fantasma, a verdadeira carta na manga. O feitiço do Doutor Estranho não apagou o Homem-Aranha, apagou o Peter Parker, criando o herói anônimo por excelência, uma lenda sem nome, sem rosto, sem vida. Ele continua sendo um vingador reconhecido, livre de qualquer laço que poderiam usar contra ele. Imagina o dilaceramento. Depois de perder tudo, depois de ver o que essa vida custou ao mentor dele, ele ousaria esperar de novo? Ousaria criar novos laços, sabendo que podem se romper a qualquer instante? A própria existência dele levanta a pergunta fundamental: o que faz um herói? O homem por trás da máscara ou o símbolo que ele encarna? É um personagem trágico, e a escolha dele, continuar fantasma ou voltar para a luz, pode mudar o jogo inteiro. Eis aí a guerra civil que se desenha no horizonte. Uma guerra de ideias, uma batalha pela alma do mundo, travada entre duas equipes de Vingadores que não podiam ser mais opostas. Mas, segundo a teoria original, isso ainda é só o estopim. Esse conflito de dois lados vai ficar muito mais complexo, porque novos jogadores estão prestes a entrar em cena. E os primeiros são o Quarteto Fantástico. A chegada deles não é mais boato, agora é realidade confirmada. Mas a Marvel também deixou pra gente uma pista mais imediata, um fio condutor que leva direto até a nossa época. A aparição discreta do logotipo 4F numa nave, na cena pós-créditos de Thunderbolts. Não foi só uma piscadela, foi um sinal de socorro. Mas onde eles estavam esse tempo todo? A teoria mais convincente, aquela que dá ao retorno deles um peso de fato aterrador, é que eles não estão só perdidos, são os últimos sobreviventes. Imagina uma família de exploradores que viu seu próprio universo se apagar, engolido de uma vez só por uma incursão. Eles não só atravessaram o véu da realidade, eles viram ele se rasgar aos berros. Eles aterrissam na Terra 616, não como conquistadores, nem como simples heróis, mas como refugiados, únicos sobreviventes de um apocalipse cósmico. Eles não trazem só avisos, trazem os fantasmas de uma realidade morta. A presença deles faz o conflito de dois lados explodir em 1000 pedaços e redesenha para sempre o mapa estratégico da Terra. E enquanto os adultos traçam suas linhas de batalha, uma nova geração se reúne em silêncio, nas sombras. As primeiras sementes a gente viu sendo plantadas na cena pós-créditos de As Marvels. Kamala Khan, com as informações do Nick Fury em mãos, indo bater na porta da Kate Bishop. Não é um programa do governo, é uma revolução que parte da base. São os filhos do legado dos Vingadores, criados dentro do mito. Heróis como Cassie Lang, que viu o heroísmo ganhar vida nos olhos do próprio pai. Os filhos da Wanda, nascidos do cruzamento entre magia e luto. E outros mais, que cresceram em um mundo moldado pelos heróis, mas sem nenhuma equipe para chamar de sua. Eles não são nem desiludidos, nem quebrados. Eles têm fé intacta. Eles não vão lutar por um título, vão lutar por um futuro melhor. Um futuro que a geração anterior parece bem decidida a sabotar. E de repente, o tabuleiro muda de cara. Não é mais uma guerra de dois lados, mas uma guerra fria de 4 frentes, com várias super-equipes que afirmam todas serem as verdadeiras salvadoras do planeta, cada uma com sua própria definição da palavra herói. E é aí que a teoria atinge seu auge, de gelar a espinha. Com pelo menos 4 equipes do calibre dos Vingadores operando ao mesmo tempo na Terra, cada uma com suas próprias agendas e seu poder imenso, o planeta em si vira um barril de pólvora. Como impedir esses titãs de se devorarem entre si e de levar o mundo inteiro junto na queda? Nos bastidores, um manipulador como o Doutor Destino só está esperando uma coisa: explorar esse caos, soprando nas brasas em proveito próprio. Mas a verdadeira ameaça imediata são os próprios heróis. A única resposta possível é um conselho das sombras. Constrói-se os Illuminati. Não por arrogância, por puro instinto de sobrevivência. Uma tentativa desesperada de gerenciar o ingerenciável.
Imagina essa sala silenciosa. Os líderes de cada grande equipe reunidos em volta da mesma mesa. Sam Wilson, Reed Richards e talvez até uma Yelena Belova relutante, arrastada para lá contra a vontade. Imagina a tensão. Reed, assombrado pela perda do próprio mundo, defendendo um pragmatismo gélido. Sam, que se agarra desesperadamente aos ideais pelos quais Steve Rogers lutou. Os debates ali seriam tão explosivos quanto qualquer batalha campal. O objetivo deles não seria enfrentar um único vilão, mas impedir que suas próprias equipes se aniquilassem entre si. Eles serão obrigados a fazer escolhas impossíveis, a fechar tratados secretos, a decidir quais linhas morais estão dispostos a cruzar para preservar uma paz que pende por um sopro. E eis a última peça do quebra-cabeça, a que de fato gela a espinha. Esse plano não nasceu do desespero, é uma profecia, um plano de contingência escondido em Homem de Ferro 2, à vista de todos. Uma década antes do mundo saber o que o esperava, Tony Stark já tinha um arquivo batizado, Illuminati. Ele sabia, desde o começo de tudo. Bem antes do Thanos, bem antes do céu se rasgar sobre Nova York, ele pressentiu uma ameaça tão imensa que a única resposta possível seria um círculo secreto, pronto para tomar decisões impensáveis. Ele pressentiu um mundo esmagado pelo peso de heróis demais. O conflito que se prepara não é só uma luta, é um choque de ideologias na escala do multiverso. As novas equipes em formação não são simplesmente a próxima geração de Vingadores, são superpotências rivais, e o confronto entre elas vai redesenhar o futuro do MCU. A pergunta de verdade, a única que importa, é: quando chegar a batalha final, quem vai ficar de pé em meio aos escombros? Se essas análises aprofundadas sobre o universo dos super-heróis te empolgam, se inscreve aí para não perder nenhuma das próximas investigações. E para fechar, eu deixo para vocês a pergunta que começou tudo. No fim das contas, você acha que o Homem-Aranha vai entrar em uma dessas equipes ou vai escolher seguir como lobo solitário? Me conta nos comentários, mal posso esperar para ler. Foi um verdadeiro prazer explorar essas hipóteses com vocês. Obrigado, como sempre, por se juntarem à investigação. Esse foi o Vericade. Até a próxima e fiquem ligados.